Aleluia. Amigos de casa, Deus abençoe vocês. A Jesus, nosso Senhor, toda honra e toda glória. Eu sou o Alex de Lima, seu irmão em Cristo. Graças à misericórdia infinita do nosso Deus, a graça dele que é sem tamanho, eu fui feito servo dele e hoje eu sou pastor aqui da nossa igreja aqui no Vale do Paraíba. Tenho ministrado aqui na nossa sede, na cidade de São José dos Campos. A nossa igreja aqui, irmãos, ela é bem fácil de achar. Nós estamos na Praça Padre João, número 200, no Marco Zero aqui da cidade. Se você estiver no centro e você vier para a rodoviária velha, né, o terminal rodoviário central, a nossa igreja fica em frente. A pessoa desce ali, ela vira, já olha, já vê a nossa igreja. A igreja abre todos os dias, tá? Todos os dias nós temos reuniões. Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, culto 8 horas, meio-dia, 3 horas, 7h30 da noite. Domingo é um dia especial, domingo é o dia do Senhor. Nós temos culto 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 18 horas. Deus tem abençoado bastante. Venha participar de uma das nossas reuniões. Se você é daqui de perto, até se você é de longe sentir de vir também, você será tocado por Deus, será abençoado. Agora, você que está em casa assistindo esse culto, o que eu peço a você? Que você participe dessa reunião com a mesma reverência que esse povo aqui, que você vai ver daqui a pouquinho, com a mesma reverência que eles têm. Quando a câmera estiver passando nele, você vai ver todo mundo assim, atento. Por quê? Porque eles querem receber de Deus. Se você tiver a mesma atenção, você prestar atenção, ouvir, Deus vai falar com você também. E você vai ser abençoado, tá bom? A partir de agora você está conosco aqui no culto. Glória a Deus. Vocês estão felizes, né, irmãos? Você sabe que você está feliz porque Jesus está fazendo e vai fazer maravilhas aqui nesse lugar. E eu tenho falado nesses últimos dias, comecei a falar semana passada, e eu estou continuando aqui no assunto, sobre o primeiro amor. E tem muita gente, irmão, que ela é confusa sobre o assunto do primeiro amor. O nosso irmão João, ele recebeu de Jesus uma revelação quando ele estava lá na ilha de Patmos. Ele foi preso por causa do testemunho de Jesus, amém? Só que ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. Muitos anos antes, quando ele era jovem, ele era praticamente um garoto, ele viu Jesus ressuscitado lá na beira da praia. Jesus apareceu ali na beira da praia e Jesus perguntou para os discípulos se eles tinham que comer, eles falaram que não. Aí Jesus mandou eles lançar a rede, eles lançaram, a rede encheu de peixe. Quando eles chegaram na praia, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus já tinha até preparado comida, já tinha até pão e peixe na brasa para eles comerem. Aí Jesus perguntou para Pedro: Simão, você me ama? E Pedro disse: Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus repetiu isso 3 vezes. Aí Jesus falou para Pedro assim: olha, Simão, quando você era jovem, você vestia a própria roupa e você ia para onde você queria. Mas um dia, quando você for velho, alguém vai colocar uma roupa em você e vai te levar para um lugar onde você não quer ir. Aí ele falou assim: mas até lá apacenta as minhas ovelhas. E aí nisso, imagina a cena. Jesus está andando aqui na beira da praia, Pedro está aqui do lado dele e atrás estava indo João. João devia ser bem mais jovem que Pedro. E aí Pedro pergunta para Jesus: mestre, e esse? O que será dele? E Jesus fala: se eu quero que ele fique, que ele viva, até que eu volte, o que isso importa a você? Apacenta as minhas ovelhas. Aí começou um boato de que João nunca iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não ia morrer. Jesus disse que importava que ele ficasse vivo até que ele viesse. Amém? E um dia Jesus veio para João. João estava preso lá na ilha de Patmos. Provavelmente ele era o último apóstolo vivo, os outros já tinham morrido. E, inclusive, e o que eu vou falar para você não está na Bíblia, mas é uma tradição, tá? É uma tradição. Dizem, inclusive, que tentaram matar João. Isso aqui é amplamente divulgado. Tentaram mergulhar ele num tanque de óleo fervendo e ele não morreu. Isso não está na Bíblia, tá, pessoal? Isso é tradição da igreja. Eu não sei de onde eles tiraram essa informação, mas eu acredito. Tentaram matar João, João não viveu. Por que ele não viveu? Porque ele tinha uma promessa de Deus. Quando você tem promessa de Deus, você vive. Jesus disse: ele vai viver até que eu venha. E aí a Bíblia diz que chegou o dia do Senhor. João estava lá e Jesus apareceu para ele. Começou a falar com ele com a voz que era como a voz de muitas águas. E Jesus disse: João, o que eu vou falar para você agora, escreve. E envia às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. João, acredito eu, que ele era bispo de 7 igrejas. Ele era um apóstolo, mas ele cuidava de 7 igrejas. Quando o pastor cuida de uma igreja, ele é pastor. Quando ele cuida de várias igrejas, outros pastores, ele é um bispo. Então
Ele fazia essa função de bispo de 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas que ficavam lá na Ásia Menor. Cada uma dessas igrejas recebeu de Jesus uma advertência específica. A primeira da lista é a igreja de Éfeso. Está lá em Apocalipse capítulo 2. O Senhor Jesus fala para eles no versículo 2 assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes, eles estão com um probleminha ali, pessoal, eles estão tentando arrumar, tá? Mas do jeito que eu estou falando aqui está na Bíblia, pode ficar tranquilo, tá? Aí o versículo 2 fala: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste pelo meu nome, e tens paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Aí quem lê isso fala: pastor, essa igreja era uma igreja perfeita. É aí que eu queria falar com você hoje. Tem algumas igrejas, preste atenção, gente, tem algumas igrejas que você olha para elas, parece até que são perfeitas. Você fala: pastor, mas aquele povo é um povo de Deus, é um povo sério de Bíblia. O povo de Éfeso também era. Você vê que no versículo 2, Jesus fala para eles, né? Apocalipse 2:2, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Tentaram entrar lá na igreja de Éfeso uns falsos pregadores, dizendo que eram apóstolos, e os irmãos da igreja de Éfeso, irmão, provaram na Bíblia. Deixa eu ver se o que vocês estão falando é verdade. Viu que não era? Esse povo não é de Deus não, esse povo é mentiroso, vocês não são apóstolos coisa nenhuma. Então, eles eram sérios na doutrina, diga amém. Quem vê fala: pastor, eles eram perfeitos. Só que Jesus tinha uma coisa contra eles. No versículo 4, Apocalipse 2:4, Jesus fala: tenho, porém, uma coisa contra você, uma coisa contra ti, que deixaste o teu primeiro, você não me ama como amava antes. Eu estava falando nos outros cultos. Quando a gente fala de amor, a tendência das pessoas é pensar no amor romântico. As pessoas acham que amor é sentimento. Eu estou amando. Por que você está amando? Ah, eu amo porque quando eu penso nela, pastor, parece que eu ouço música. Aparece coraçãozinho. Não é isso? O rapaz, quando ele está assim, a moça, quando está assim, ela está apaixonado. E existe sentimento no amor? É claro que existe, irmão. Só que o amor não é um sentimento. Aprende isso. O amor é um caminho, é uma decisão. Talvez você não está apaixonado pela pessoa naquele momento, mas você a ama. Amém? Nem todo dia o marido está apaixonado pela esposa. Tem dia que a esposa, se deixar, ela pega o marido e esgana ele. É o sentimento que ela tem. Amém, irmão? Um irmão, não vou falar quem foi, mas um obreiro aqui da igreja, esses dias eu fui comemorar o aniversário dele, da esposa dele, melhor dizendo. E ele casado há bastante tempo lá, e ele estava falando: pastor, lá em casa a gente nunca falou de divórcio. Eu falei: que bonita, já falou de homicídio, pastor. Já tentou matar, mas divorciar não. Eu falei: misericórdia, irmão, tá amarrado isso aí. Mas voltando aqui para a mensagem que eu estava falando com os irmãos. Tem dia que o marido não está apaixonado pela esposa, a esposa não está apaixonada pelo marido. Mas mesmo assim eles amam. O que é amar? É fazer o que tem que ser feito. Amém? Não estou no melhor dia com essa mulher, mas eu sei quem ela é minha esposa, então eu vou cuidar. Amém? Vou tratar bem. A mulher é a mesma coisa. A vontade é de sumir de casa. Mas não, eu vou ficar do lado desse homem, vou ser fiel, vou cuidar dele, porque isso é o amor. 1 Coríntios 13:1, a Bíblia vai nos falar, o apóstolo Paulo fala sobre o amor de Deus. Ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, eu seria como um metal que soa, como um sino que tine. Versículo 2, e ainda que eu tivesse o dom da profecia, dom da ciência, tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse o amor, nada seria. No versículo 3, 1 Coríntios 13:3, ele fala: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. Aí ele começa a falar sobre o caráter do amor de Deus. No versículo 4 ele diz: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso.
não busca os seus interesses, não suspeita mal. Ele fala sobre o amor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Como é o amor de Deus? Esse é o amor de Deus. Não tem nada a ver com você sentir algo pela pessoa. Jesus diz que você tem que amar até o teu inimigo. Vai dizer que você olha para o inimigo e você sente alegria com ele. Claro que não. A vontade que você tem é de fazer o mal. A vontade, amém? Mas o amor de Deus em você te leva a fazer o bem para aquela pessoa. Ajudá-la. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quando a Bíblia fala do primeiro amor, não é, como algumas pessoas pensam, o primeiro sentimento que você teve quando você veio para a igreja. Porque a verdade é, irmãos, que quando nós nos convertemos, a gente tinha um sentimento que era como uma paixão. Você se apaixonou por Jesus. Você queria vir para a igreja todo dia. Que pena que talvez alguém não tenha passado por isso, mas eu vivi isso, muito intensamente. Queria estar na igreja todo dia, queria ouvir, queria ler a Bíblia o tempo todo, queria orar o tempo todo, amém, irmão? O tempo todo. Por quê? Porque você está naquela coisa bonita. Eu estou conhecendo o amor da minha vida, que é Jesus. Aí tem gente que se não tomar cuidado, isso esfria. Depois de um tempo ela já não tem mais aquela empolgação de ler a Bíblia, de orar, de vir à igreja, né? Tem gente que se deixar passa o mês inteiro, nem sente falta, não pode. É a mesma coisa do casamento. Até recém-casado, meu Deus, toda hora um está do lado do outro, grudado no outro. Depois, se tomar cuidado, às vezes fica um mês, o marido nem olha para a cara da mulher. Não pode. Só que o que a Bíblia está falando do primeiro amor não é isso. Esse sentimento tem que haver também, tá, irmão? Pastor, eu perdi. Seja pelo marido, pela esposa, seja pela vida, seja por Deus. Recupere esse sentimento. Como que você recupera? Colocando lenha. A fogueira está apagando, irmão? Bota a lenha que ela acende de novo. Diga amém. Ah, pastor, meu casamento está frio. Bota a lenha que ele esquenta, irmão. Renova aí. Faz alguma coisa que você tem que fazer. Amém? Com Deus é a mesma coisa. Você está esfriando na fé? Volta a orar, volta a vir para o culto, lê a Bíblia. Você vai botando lenha, daqui a pouco aquele fogo está aceso. Diga a glória a Deus. Mas quando Jesus fala do primeiro amor, ali em Apocalipse, ele não estava falando de sentimento. Versículo 4, Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que ele está falando é o que está no versículo 5. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Se você não fizer isso, você vai deixar de ser igreja. Jesus diz. Mas o que ele falou? Lembra onde foi que você caiu, se arrependa e pratica as primeiras obras. É aqui que eu estou explicando para a igreja. Voltar ao primeiro amor é voltar a fazer as primeiras obras, não as nossas primeiras obras. Porque tem gente que até nas primeiras obras não estava tão bom assim. São as primeiras obras da igreja. Aquilo que a igreja fazia no começo. Aquilo que a igreja praticava no início. Amém? E o que a igreja praticava no começo, pastor? Lá em Atos 2, quando a Bíblia fala do começo da igreja, como é que aconteceu? Atos 2 fala do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. O versículo 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É do 1 ao 4 que eu falei com você agora. Aí a Bíblia vai dizer que aquela voz deles correu. Estava tendo uma festa, imagina, Jerusalém estava cheia de gente. Pessoas de todas as nacionalidades estavam ali, comemorando o Pentecostes. E elas começaram a ouvir aquele som, aquele barulho. Eram 120 pessoas que estavam ali reunidas e que receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E muita gente começou a entender o que aqueles homens falavam. Os apóstolos não estavam falando em outros idiomas, não. Eles estavam falando em línguas espirituais. Mas quem ouvia, entendia na sua língua materna. Olha, aquele homem está falando no meu idioma, ele entendia. E nem todo mundo entendeu, tá, irmão? A Bíblia fala, inclusive, que algumas pessoas acharam que os apóstolos estavam embriagados. 9 horas da manhã esse povo já tá bêbado.
Aí o nosso irmão Pedro tomou a palavra e ele disse, gente, isso aqui não é vinho, isso aqui não é bebida forte, isso aqui é o cumprimento da profecia que Deus fez através do profeta Joel, que ele derramaria do espírito dele e os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos e sobre os servos e servas ele derramaria do espírito. Irmão, para resumir, porque eu tenho assunto novo para falar com você, foi tão forte a pregação de Pedro que aquele povo foi tocado. O versículo 37, Atos 2:37, diz que eles foram compungidos no coração. E eles perguntaram para Pedro e para os outros apóstolos, varões irmãos, o que nós faremos? E Pedro fala para eles, versículo 38, Atos 2:38, Pedro fala, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui começa a caminhada cristã. Primeiro você se arrepende. Aí você passa pelas águas do batismo. Quem não se batizou tem que se batizar. Dia 2 do mês que vem eu vou fazer batismo. E depois você tem que receber o Espírito Santo. Aqueles irmãos aceitaram a palavra. O versículo 41, Atos 2:41 diz que de bom grado, ninguém foi obrigado, de bom grado, quase 3.000 pessoas se batizaram. Imagina que coisa linda. Os apóstolos devem ter passado o dia todo ali colocando gente na água e tirando, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quase 3.000 pessoas. Ali começou a igreja de Jesus. Amém? E o que eles faziam? O versículo 42 fala que eles faziam 4 coisas e o versículo 43 fala mais 2. O 42, Atos 2:42 diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você está com a Bíblia aberta, está do jeitinho que eu estou falando aqui. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Gente, eu já falei, mas deixa eu repetir. Doutrina não é costume de igreja. Você já deve ter ouvido alguém aí falar, não, a minha igreja é melhor porque a minha igreja tem doutrina. Só que ele confunde doutrina com costume. Doutrina, toda igreja tem, senão não seria doutrina. Porque doutrina não é coisa do homem. Doutrina é palavra de Deus. Amém? A doutrina dos apóstolos é o Novo Testamento. É o que Paulo escreveu, Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro. Quem está entendendo, diga amém. Aquilo que eles escreveram é a nossa doutrina. Aquilo que o Espírito Santo os dirigiu, eles colocaram no papel as letras sagradas e chegou para nós no Novo Testamento, é a doutrina de Cristo que nós devemos observar e não podemos sair dela. Perseveravam na doutrina dos... Agora, costume de igreja é outra coisa. Costume de igreja é procedimento. Eu falei, igual, aqui na Igreja da Graça, todo segundo domingo do mês tem o quê? Mas tem igreja que é no primeiro domingo. Tem igreja que faz uma vez por mês. É costume, amém? Aqui, o pastor prega dia de domingo, o pastor prega de terno e gravata. Tem igreja que se você for agora, o pastor está pregando de calça jeans. E o que é isso? Isso é costume. Amém, irmão? Nós não temos mandamento bíblico. Você não vai achar um versículo na Bíblia dizendo o pastor tem que pregar de gravata. Mas tem igreja que se o pastor não botar uma gravata, ele não prega. Ah, pastor, mas aí eu não concordo. Você não concorda? Então não vai lá. Não fica perturbando. É o costume deles. Quem está entendendo, diga amém. Você não vai na minha casa reclamar do tempero da minha comida. Eu não vou na tua casa reclamar do tempero da tua. É o mesmo arroz com feijão, diga amém. Mas na sua casa vocês gostam de comer com pimenta. Quem gosta de comer uma pimenta aqui? Levanta a mão. Agora tem gente que se comer pimenta morre. Bota só um pouquinho de sal e olhe lá. Quem aqui passou lá em casa, o tempero é só um pouquinho. Levanta a mão aqui. Quem é bem... Então, eu vou na tua casa. Aí tem pouco tempero. Eu vou reclamar? Não, irmão, não faz isso. Você sabe que uma vez eu cometi esse erro, depois eu até pedi perdão para Deus. Eu me converti na Igreja da Graça. Então, eu sou acostumado com essa mensagem poderosa que a gente tem. Amém? E um dia me convidaram para ir num casamento numa outra igreja. E, irmãos, antes de eu me converter, eu era católico. Por favor, não estou falando mal dos católicos, não, viu, irmão católico? Assiste, continua aí, não estou brigando com você não, tá? Mas eu era católico. Então, eu lembro como é que era lá o padre, aquela coisa. Amém? Eu lembro como é que era. Eu fui coroinha, fui catequista, fiz umas coisas lá naquela época. O que aconteceu? Quando eu fui no casamento e eu vi o pastor fazendo a cerimônia, eu achei que ele estava parecendo demais um padre. Ele passou o casamento inteiro lendo uma folha, ele falava para o noivo, ele lia. Eu olhei e falei, rapaz... O pastor aí não está parecendo pastor não. Daí eu tomei uma bronca de Deus. Eu falei, quem é você para julgar ele? Eu falei, não, é verdade, você me perdoa. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Você vai na casa de uma pessoa, come o que colocar na frente e não reclama. Às vezes a pessoa
Às vezes você vai na casa da pessoa, nossa, só tem arroz com feijão. Às vezes o arroz com feijão era o melhor que ela tinha para te oferecer. Então não reclame. Quem está entendendo, diga amém. E se você for numa outra e tiver um bifão, aproveita. Aleluia. Amém, irmão? Aqui Jesus dá bife todo dia. Então, comam bastante e peguem o bife e levem para casa e dividam com a família. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus? Jesus é bom ou não é, pessoal? Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Doutrina é isso, é Bíblia. Costume é outra coisa. Respeito o costume da minha casa, eu respeito o costume da sua. Vamos respeitar o costume dos irmãos da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Metodista. Amém? E vamos ficar no nosso costume aqui. Mas todos temos que estar na doutrina dos apóstolos. Não, pastor, mas é que lá no século II, no século III da igreja, aí a igreja começou a mudar. Se começou a mudar, errou. Porque eles tinham que ter ficado na doutrina dos apóstolos. O que não está no Novo Testamento... Não... Ah, pastor, mas lá no século II, a tradição da igreja começou a colocar imagem nas igrejas. Mas se você pegar o Novo Testamento, não tem um texto que fala de imagem. Não tem um texto que fala que eles pediam intercessão pelos santos, que eles oravam para Maria. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Então, quem fez isso depois, saiu da doutrina dos apóstolos, pecou, deixou o primeiro amor. Tinham que se arrepender, tem que se arrepender, amém? E voltar a praticar as primeiras obras. Aquilo que a primeira igreja fazia. Então, Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Já falei, repito. Igreja não é apenas uma escola onde você vem, ela é também. Mas não é só onde você vem e senta para aprender. É uma família. A gente tem que se amar, cuidar uns dos outros. Amém, irmão? Imagina, irmão, essa igreja aqui tem muito mais de 1000 membros. Se for para eu lembrar de todo mundo, eu não consigo. Aí, glória a Deus, que você conhece o irmão e você cuida dele comigo. Você viu que o irmão domingo não veio no culto. Liga para ele, manda uma mensagem. Ô, irmã Maria, não vi a senhora. Ô, irmã, ainda bem que você perguntou, eu não fui, estava doente. Ô, irmã, vou na tua casa te visitar. Vai lá, ora por ela. Às vezes a doença não é nem no corpo, mas às vezes a doença é na cabeça. Tem tanta gente falando besteira hoje em dia, irmão. Tem gente que fica o dia inteiro aí na internet vendo lá o povo falar coisa. E aí, meu irmão, daqui a pouco o povo tá doido, tá perturbado. Na época da pandemia, irmão, o diabo começou a usar o povo para falar: você tem que ficar em casa trancado o dia inteiro. Mas o povo ficava o dia inteiro com janela fechada, porta fechada, luz apagada e vendo a televisão. E o repórter falando: você vai morrer. Irmão, quando a pandemia acabou, irmão, eu atendi muito mais gente com depressão, com perturbação, síndrome do pânico, do que gente com Covid. O povo estava tudo perturbado porque ficou ouvindo só isso. As pessoas tinham... Irmão, eu atendi gente que desaprendeu a andar. Desaprendeu a andar. E hoje, irmão, as pessoas estão assim. Ela liga lá o celular lá e aí aparece lá o falso profeta lá. Não, porque amanhã vai ter trevas. Você não pode abrir nem a porta da tua casa. Se alguém bater na porta da tua casa é o diabo. Irmão, a pessoa fica lá: ai meu Deus, eu não vou para a igreja hoje não. Então, verdade, irmão, a gente tem que cuidar um dos outros por causa disso. Você vai lá na casa do irmão, irmão, o que você não foi? Eu não fui porque o profeta da internet disse que se eu saísse de casa o diabo ia me pegar. Ah, irmão, isso é profetada. Vamos para a igreja, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, diga glória a Deus. É por isso que a gente tem que cuidar um dos outros. Pastor, mas o negócio lá tá feio, aí pede ajuda. Aí você faz com o obreiro, eu vou se precisar. Amém, irmão? Mas nós temos que cuidar uns dos outros. É bom, é agradável a Deus que os irmãos vivam. Então, primeiro, doutrina dos apóstolos. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. Gente que não está participando de Santa Ceia. Você que está assistindo o culto em casa, crente desviado, que parou de tomar Santa Ceia, você está pecando, você tem que voltar às primeiras obras. Tem que voltar a partir o pão. Diga amém. Então, eles partiam o pão. Quarto, nas orações. Igreja tem que orar. Amém? Mas eu não vou falar da oração hoje, que eu já falei domingo passado, se vocês estavam aqui, vocês ouviram. E aí chega no versículo de número 43. Atos 2,43 diz: e em cada alma havia temor. O temor de Deus, ele é aquele sentimento que você tem, não de medo de Deus. Nós não tememos a Deus. Nós amamos a Deus. Então nós temos medo de desagradá-lo. Amém? Por não querer desagradar a Deus, a gente foge do mal. O temor de Deus, a Bíblia fala que ele é o princípio da sabedoria,
É por causa dele que você não peca, diga amém. O temor de Deus é uma coisa linda, mas eu não vou falar hoje, senão vou repetir a mensagem que eu preguei no outro culto. E aí o versículo 43 termina dizendo, Atos 2:43 termina dizendo, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Eu quero terminar essa série hoje falando dos sinais e das maravilhas. Irmãos, irmãs, nós servimos um Deus de maravilhas. Nós servimos um Deus de maravilhas. O nosso Jesus mudou, pessoal? Hebreus 13:8, a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e será eternamente. O Deus que fazia maravilhas no tempo da Bíblia é o mesmo Deus que faz maravilhas hoje. E Ele o fará para sempre. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E por que eu estou falando isso para você? Lembra que eu comecei na mensagem falando da igreja de Éfeso? Bonitinha, trabalhadora. Quem lembra, diga amém. Quem lembra? Que não aceitava coisa errada. Apareceram lá os apóstolos, ou falsos apóstolos. Vocês não são apóstolos, não, mandaram embora. Amém? Quem olha diz, pastor, é uma igreja perfeita. E Jesus está dizendo, vocês não são perfeitos. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês têm que voltar às primeiras obras. As primeiras obras da igreja de Jesus tinham sinais e maravilhas. Tem igreja hoje que não tem mais sinal. Não tem mais maravilhas. E o pior de tudo é que tem igreja que não crê mais. Tem igreja que prega contra os milagres. Tem, irmão. Não. Os milagres foram lá para o tempo do Novo Testamento. Eles foram sinal para aquela igreja. Os milagres não acontecem mais hoje. Irmão, tem muita gente pregando isso. Eu estava falando dos pastores da internet, está cheio. Falando isso, não, hoje em dia não tem mais cura, não tem mais esse negócio de expulsar demônio, não tem mais falar em línguas. Eles acham que os dons cessaram, que os dons acabaram, que os dons pararam. O que eu posso dizer desses meus irmãos? Que eles precisam voltar ao primeiro amor. Eles têm que voltar. Jesus está dizendo, quem olha para vocês, acha que vocês são certinhos, né? Porque eles falam mal da gente. Não, essas igrejas aí têm teologia ruim e não sei o que, tal. Pois é, irmão, pode até pregar bonitinho. Os irmãos de Éfeso pregavam bonitinho, trabalhavam muito. Mas o primeiro amor não estava mais lá. Jesus não estava mais lá curando, libertando. Amém, irmão? A igreja de Jesus não pode perder o poder. Não é só, olha para mim, não é só doutrina, tem que ter a doutrina. Não é só comunhão. Ai, que bonito. Aquela igreja parece uma família, que bonito. Mas é uma família onde todo mundo está na miséria, desgraçado, doente, morrendo. Não! Tem que ser uma família poderosa. Uma família abençoada. Amém, irmão? Eles eram uma família, sim. Partiam o pão, sim. Oravam juntos, sim. Tinham temor de Deus, sim. Mas eles tinham poder. Muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Os sinais e as maravilhas têm que acontecer hoje. Porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o quê? Eternamente. Bom, para aqueles que dizem que os sinais passaram, eu vou rapidinho dar algumas palavras para ajudar você na sua fé e talvez que Deus permita que essa mensagem chegue a alguma dessas pessoas e abra os olhos dessas pessoas. Em primeiro lugar, aqueles que dizem que os dons cessaram, que hoje não tem mais línguas, que hoje não tem mais cura, que hoje não tem mais libertação, alguns querem usar a Bíblia. E eles vão dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, agora eu vou até abrir aqui. Eu conheço bem o texto, podia falar ele, mas eu quero até ler com você aqui. 1 Coríntios 13, 8, ó. Isso aqui, inclusive, eu já falei com você uma vez ou outra, mas deixa eu reforçar isso aqui no seu coração. 1 Coríntios 13, 8. Glória a Deus. Olha só. Acharam, meus amados? Diz assim, 13:8. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Aí o que os nossos irmãos, por falta de entendimento, o que eles dizem? Ó, a Bíblia está dizendo que os dons iriam cessar. Que as línguas seriam aniquiladas, iriam acabar.
A ciência aqui que está falando não é essa ciência dos estudos humanos, não. A ciência aqui é o conhecimento de Deus. Deus conhece tudo, amém? E existe um dom do Espírito Santo lá de 1 Coríntios 12, chamado palavra da ciência ou palavra do conhecimento. É quando Deus me dá uma palavra daquilo que só Ele conhece. Você está aqui na minha frente dando risada bonitinho, mas lá na sua vida tem uma coisa escondida. Deus pode me mostrar. Não é para humilhar você, é para te ajudar. Já aconteceu comigo várias vezes, eu já vi acontecer com outras pessoas. Então, Paulo está dizendo, havendo profecia, como é que é? 13:8, né? Mas havendo profecia serão aniquilados, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Ah, pastor, aqui ó, está escrito na Bíblia que ia acabar. A questão é verdade. Vai acabar? Vai. Mas como, pastor? Está escrito que vai acabar. A questão é quando. Olha para o irmão e pergunta, quando vai acabar? Perguntei para o irmão. Quando? Será que já acabou? Vamos ver quando vai acabar? Capítulo 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Só um detalhe. Não tem ninguém que profetiza tudo e sabe tudo. Nós temos uma parte que Deus concede. Aí o versículo 10 diz, mas quando vier o que é perfeito. Quando, igreja? Quando vier o que é, então o que é em parte será aniquilado. Hoje, nós profetizamos em parte, falamos em línguas em parte, Deus nos dá uma parte do poder dele e nós curamos os enfermos, diga glória a Deus. Só que aí a Bíblia diz o quê? Quando vier o que é perfeito. Quem é o perfeito que virá? Quem é o perfeito que virá, igreja? É Jesus. Quando ele vier, tudo que é em parte vai ser aniquilado. E é claro que vai ser aniquilado. Porque quando Jesus vier, ele vai nos levar para onde? Para o céu. Irmão, quando eu estiver no céu, eu vou ter que expulsar demônio? Imagina lá no céu, manifesta aí, pombagira. Vai ter isso no céu? Claro que não. Lá só vai ter anjo de Deus. Lá no céu vai ter alguém doente? Imagina você lá no céu, pastor, aproveita que você está aí, ora pela minha coluna aqui. Ué, que céu que é esse? Lá no céu, meu irmão, não vai ter ninguém com dor, não vai ter ninguém endemoniado. Lá no céu só vai ter gente feliz e abençoada. Lá será perfeito, aleluia. Eu não vou precisar falar em línguas, irmão, eu vou estar no meio dos anjos, todo mundo vai, aleluia, glória a Deus. Amém, gente? Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Mas o perfeito ainda não veio, e os dons são necessários, irmão. Ainda tem muita gente, infelizmente, muita gente por aí no mundo sofrendo endemoniado. Nós precisamos orar e libertar essas pessoas. Amém? As pessoas que falam, negócio de demônio, é porque nunca viram uma pessoa possessa sofrendo. A necessidade que tem da gente usar o poder de Deus, diga amém. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Quando a pessoa está possessa de demônio, não adianta ler Bíblia para ela, não. Não adianta você pegar lá, não, deixa eu ler o Salmo 91 aqui. Ler o Salmo 91 e rezar a Ave Maria para quem está endemoniado é a mesma coisa, irmão. Falando sério. Não é, olha para o pastor, não é leitura de Bíblia. É poder de Deus, é autoridade. Eu falei essa semana, você não expulsa demônio, irmão, rezando, lendo Bíblia, pedindo para Deus ter misericórdia. Não é assim que você expulsa demônio. Você não verá nenhuma vez na Bíblia, leia a Bíblia, pode ler inteira, o Novo Testamento. Eu não tô, pode parecer um pouco de arrogância da minha parte, mas não é não. Eu li o Novo Testamento algumas vezes inteiro. Eu sei, posso falar que não tem. Você nunca verá na Bíblia, nem Jesus, nem nenhum dos apóstolos, orando. A pessoa está aqui endemoniada e o apóstolo, oh Deus, oh, tem misericórdia dessa pessoa, tira o demônio daqui. Isso não tem na Bíblia. Olha para mim, nem exemplo e nem doutrina disso. A Bíblia não diz que é Deus que expulsa demônio. Ai, pastor, misericórdia, mas não é. Quem expulsa demônio é você em nome de Jesus. Amém? A Bíblia fala, Marcos 16:17, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. O poder é de Deus, mas quem faz a obra é você. Em nome de Jesus, amém, irmão? Você nunca vai ver, irmão, uma pessoa endemoniada e Jesus, Pai, tira o demônio. Nem Jesus fazia, nem os apóstolos faziam.
Lá em Atos 16, quando a Bíblia fala que Paulo libertou aquela moça pitonisa, o Lucas escreveu, na Atos 16, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem com espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, e isto fez ela por muitos dias. Aí a Bíblia diz: mas Paulo, perturbado, Paulo se revoltou, chega. Voltou-se e disse ao Espírito. Paulo falou com o demônio. Irmão, nós temos que aprender a falar com o demônio. Ai, pastor, misericórdia. Não é falar com o demônio para pedir coisa para ele, é para mandar ele embora. Amém? Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, falou com o demônio, com o diabo: em nome de Jesus, te mando que saia dela. E o texto diz: e na mesma hora saiu. Você expulsa o demônio do mesmo jeito que Paulo expulsava, irmão. O demônio manifestou, apareceu na tua frente, não corre dele não, é você que tem que correr para ele, para cima dele. Amém? Quem foge é o diabo, não é você. Tiago 4,7, obedeçam a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, resistir, enfrentar, enfrente o diabo, e ele fugirá. Não é o crente que foge, é o diabo que foge. O crente tem que fugir do pecado. Amém? Pecado apareceu, fuja. Demônio apareceu, vai para cima dele. Amém, irmão? Alguém falou para você, ó, lá em tal lugar tem uma pessoa endemoniada, estou indo lá agora. Pastor, o senhor é doido? Não, tem que ser, irmão, vai lá. Ei, mas aquele é bravo, agora é que é bom, hein? Esse que é bom, amém? Porque daí você vai e você mostra quem é maior, é quem está em você. Diga a glória a Deus. Você chama a responsabilidade para você. Satanás, quem manda aqui sou eu, em nome de... E eu estou mandando você sair, vai embora. É com essa autoridade, minhas irmãs, meus irmãos, que nós oramos. Temos que fazer a oração da fé, diga amém. Irmão, é hoje como era antes, os dons não cessaram. Vão cessar, vão, quando Jesus vier, porque não precisa mais. Mas até que ele venha, a gente tem que continuar orando, diga a glória a Deus. Quando Paulo ministrava, o testemunho dele está aqui, ó, 1 Coríntios 2. Como é que Paulo evangelizava? Você está no... Vamos lá, 1 Coríntios 2. Eu não sei qual texto que vocês estavam, que eu vou andando bastante na Bíblia aqui, mas vamos no 2, 2:1, ó. Irmão, Paulo era um grande pregador. Quem concorda comigo, diga amém. Puxa, irmão, não há, olhem para mim, não há nenhum teólogo, doutor de teologia nos nossos dias que tenha nem perto do conhecimento que Paulo tinha. Amém? Quando Paulo falava, era a palavra de Deus sendo dita. Amém? Ele escreveu aqui o Novo Testamento. Então pensa comigo, se tinha alguém que podia dizer, eu prego bonito, eu falo com propriedade, era Paulo. Mas olha Paulo dizendo como que ele pregava. 1 Coríntios 2:1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Olhem para mim, Paulo está dizendo, quando eu fui evangelizar vocês, irmãos coríntios, eu não fui aí como um doutor falando com sabedoria, não, porque olha como que eu sei, e citando e falando. Não, não foi assim que eu cheguei aí. Como que Paulo evangelizou os coríntios? 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Agora olha o 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstrações de espírito e do poder. Paulo está dizendo, quando eu fui evangelizar vocês, eu não fui como sabe tudo falando bonito. Eu fui mostrando para vocês o Espírito de Deus e o poder de Deus. Amém? Se tinha alguém que podia dizer que sabia, era Paulo. Mas quando Paulo chegava num lugar, ele não chegava, olha, e os termos teológicos, não, porque a teofania, e porque a homilética, a hermenêutica, a exegese do texto. Ele não foi com essas coisas não, irmão. Ele foi mostrando o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. Diga amém. Irmão, esse é o primeiro amor. É mostrar que Cristo está vivo, que ele ainda faz as mesmas maravilhas. Diga a glória a Deus. Então entenda bem, olha para o pastor. Paulo pregava mostrando o poder de Deus. Os dons não cessaram, diga amém. Aí alguém vai dizer, pastor, mas por que tinha coisas na Bíblia? Por que tinha coisas na Bíblia que aconteciam que não acontecem hoje? Aí eu quero explicar para você duas coisas. Em primeiro lugar é que acontecem. Amém?
Só que, infelizmente, nós vamos responder diante de Deus por esse pecado. Nós divulgamos muito mal aquilo que Jesus faz. O missionário R.R. Soares faz anos que ele ensina que quando Deus faz um milagre, a gente tem que testemunhar. Irmão, tem gente que Jesus faz cada coisa linda na igreja. Ela chega em casa e não conta. Ela vai contar que a irmã estava desarrumada, que o cinto da irmã não estava combinando com o sapato. Não, você viu? O irmão foi cantar no começo do culto, tocou errado, o pastor ficou bravo. E não sei o quê. E desafinou o cantor. Tudo que não precisa falar, ele fala. Mas daí Jesus levanta um paralítico no culto, ele não fala. A gente tem que testemunhar. O missionário estava fazendo culto essa semana agora que passou, irmão, lá em acho que é Venda Nova, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Irmão, duas pessoas levantou da cadeira de roda e andou. Cada coisa linda que Jesus está fazendo, diga amém. Só que a gente não fala. Nós vamos responder diante de Deus. As maravilhas que Deus faz têm que ser testemunhadas. Nós temos que falar, diga amém. Agora, tem uma coisa, olha para o pastor. Realmente, os milagres ainda acontecem. Mas em alguns lugares não estão acontecendo. Por que não estão acontecendo? Porque eles não são tratados como algo que vamos dizer assim, que a igreja quer que aconteça. Tem gente que se acontecer ou não acontecer é a mesma coisa. E nós temos que querer que aconteça. Nós temos que orar, temos que buscar. Praticar as primeiras obras. Os apóstolos, a primeira igreja, orava para que os milagres acontecessem. Atos capítulo 4, olha só. Atos 4. Olha os irmãos orando. Atos 4. Diz assim, ó. Versículo... Atos 4. Eu vou ler a oração inteira deles. Amém? Versículo 24, ó. Aqui é uma oração que eles fizeram. O nosso irmão Pedro e o nosso irmão João tinham sido presos, mas deram testemunho de Jesus, diga amém. Chegaram até a apanhar, mas soltaram eles. Quando eles voltaram e encontraram os irmãos da igreja, eles deram testemunho do que tinha acontecido. Olha, a gente esteve lá, mas a gente falou de Jesus, amém? Aí eles começaram a fazer uma oração. Olha a oração deles, ó, Atos 4, 24. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Que dissestes pela boca de Davi teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Jesus, teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, preste atenção, olha, eles estão orando, ó. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então, olhem para mim, olha aqui. Os apóstolos estão orando, eles estão falando, Deus, esses homens estão nos perseguindo, Herodes, Pilatos, os judeus, todo mundo está vindo contra a gente. Mas nos dá ousadia, não deixa a gente calar a boca, não. Nos dá força, coragem para falar, amém? Você tem que pedir, Deus, me dá coragem para falar, não posso ser um crente covarde, não. Quando eu estiver diante de alguém que precisa ouvir falar de Jesus, eu tenho que falar de Jesus sem medo. Continua, versículo 30. Olha o 30. Enquanto estendes a mão para curar. Lê mais. E para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Vocês estão entendendo que os apóstolos pediam milagres? Vocês estão entendendo? Aqui, ó, a igreja estava reunida. Os apóstolos estavam orando. E eles estavam dizendo, Deus, olha o que os inimigos da fé estão fazendo. Estão nos perseguindo. Mas Deus, não deixa a gente calar a boca, não. Nos dá ousadia para falar. E enquanto nós falamos, estende a mão, Senhor, e cura. Faz sinais, faça prodígios. Eles oravam para que os milagres acontecessem. E enquanto eles estavam orando, olha que coisa tremenda, 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Imagina, irmão, a oração deles foi tão poderosa que o lugar tremeu. Eu fico imaginando se essa igreja tremeu hoje aqui, irmão. Acho que vai ter uns irmãos que vão sair correndo. Terremoto. Mas ali, irmão, tremeu. Amém? E eles receberam o poder do Espírito Santo. Se você, minha irmã, se você, meu irmão, orar e falar, Deus, eu quero prodígios, eu quero sinais, eu quero milagres na minha casa, na minha igreja, Deus vai fazer. O problema é que a gente se torna religioso. Não precisa de milagre. E aí não acontece mais. Amém? Mas se nós pedirmos, irmão, Deus vai voltar a fazer. Se nós pregarmos sobre os milagres, Deus vai voltar a fazer. Há uns anos atrás, bastante tempo, puxa, tem uns 18 anos isso que eu vou falar para você. Eu estava pastoreando a nossa igreja lá de Campos do Jordão. E eu estava indo fazer uma oração no monte e eu encontrei um irmão de outra igreja, pastor de outra igreja. E o lugar que a gente estava indo, irmão, era longe. Puxa, era uma caminhada longa para chegar. E eu estava conhecendo ele era de outro ministério. E ele aproveitou, a gente foi conversando na subida do monte. E ele falou assim para mim, pastor Alex, eu nasci e fui criado numa igreja tradicional. Uma igreja que não acredita nos dons do Espírito, pregam a mesma Bíblia que nós, acreditam no mesmo Jesus, amém? Mas para eles não tem mais poder. Acabou. Foi lá no tempo da Bíblia, hoje não tem mais. Ele falando. E ele disse assim, pastor, você sabe como é que eu saí dessa igreja? Eu falei, já que você está contando, conta. Ele fala assim, meu pastor, palavras dele, meu pastor era um jovem abençoado. Ele era garoto da igreja, menino da igreja, adolescente, e ele disse que o pastor dele era um jovem. Assim, meu pastor era um jovem que pregava que você precisava de ver. Que maravilha. E o meu pastor pregava contra os dons. Falava que hoje em dia não tem línguas, não tem o quê, não sei o quê, tal. Um dia, ele decidiu que ele ia fazer um estudo sobre o Espírito Santo com a igreja. Ele falou assim, acho que o meu pastor deve ter se arrependido tanto. Ele falou, por quê? Porque quando ele começou a pregar sobre o Espírito Santo, a igreja começou a ser batizada com o Espírito Santo. E lá, quando uma pessoa falava em línguas, ele excluía. Ele teve que excluir metade da igreja. Eu era um jovem tradicional. Quando meu pastor que não acreditava no batismo no Espírito Santo, mas começou a fazer um estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, eu recebi o batismo do Espírito Santo e comecei a falar em línguas em casa, quando eu orava. Quando ele descobriu que eu estava falando em línguas, mandou eu sair da igreja. Amém, irmão? Gente, até sem querer, se a gente começar a pregar a palavra, a gente vai ver Deus fazer maravilhas. Deus tem todo o poder, pessoal. Cuidado, olha para mim. Os homens que Deus condena dos últimos tempos não são só homens adúlteros, maldosos, agressivos. Tem uma coisa que a gente esquece. Olha Paulo falando para Timóteo. Aqui eu vou terminar, tá, pessoal? Eu já falei demais, me desculpa. Logo vocês vão ter um pastor que fala pouquinho, tá, pessoal? Por enquanto vocês aguentem eu mais um pouquinho. Obrigado, irmã. Jesus é bom, vamos lá. 2 Timóteo 3. Eu anotei que tinha esquecido. 2 Timóteo 3. Diz assim, 3:5. O 5 a gente chega daqui a pouco. Versículo 1, 2 Timóteo 3:1. Aqui eu vou terminar. Diz assim, sabe, porém, isso. Presta atenção que isso aqui que eu vou falar é muito sério. E você nunca ouviu ninguém falar o que eu vou falar para você aqui hoje, eu tenho certeza. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os dias vão ser difíceis. Por quê, pastor? Porque vai ter guerra, vai ter fome, essas coisas também. Mas vai ter uma coisa pior que isso. Vai ter uma coisa pior que guerra, pior do que Covid. O que é pior? Versículo 2. Haverá homens amantes de si mesmos, egoístas, só pensam neles. Vai ver na lista, Os homens, conforme o final do tempo for chegando, os finais dos tempos forem chegando, eles vão ser cada vez mais parecidos com o diabo. Nós temos que ser mais parecidos com Jesus. Mas olha como é que os homens vão ser e já estão sendo, amantes de si mesmos, avarentos, que amam o dinheiro, presunçosos, acham que são alguma coisa, soberbos, blasfemos. Eu estava vendo um vídeo de uma cerimônia de um desses negócios de filme que tem, igual aquele que dá a estatueta para o melhor ator, melhor atriz, mas é um outro. E uma pessoa ali estava falando, não, olha, nós estamos fazendo uma contagem dos homenageados aqui hoje, olha, os premiados,
Eles já agradeceram a pai e mãe, ninguém agradeceu a Deus e começaram a dar risada. Essa é uma terra sem Deus. Misericórdia, blasfemando contra Deus, como se Deus fosse alguém sem importância. Desobedientes a pais e mães. Aqui você coloca o pai espiritual e mãe espiritual também. Tem gente que não quer saber de obedecer pastor. Ingratos, profanos. 3, sem afeto natural. Existe um afeto que é natural. É natural um homem sentir afeto por uma mulher. É natural uma mulher sentir afeto por um homem. Um homem ter afeto por outro homem não é natural. Então são homens sem afeto natural. Irreconciliáveis. Não quer nem saber. Não, saí, não volto nunca mais. Caluniadores. Incontinente. Não tem domínio. Eu falo mesmo. Não tem trava na língua. E outras coisas. Cruéis. Sem amor para com os bons. 4. Traidores. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora presta atenção no 5. Parece que eu estou falando de outra coisa, né? Mas olha o 5. Tendo aparência de piedade. Quando você olha para eles, eles parecem os homens mais piedosos do mundo. Bota um terno, uma gravata, você olha, puxa, é um santo homem de Deus. E pregam a Bíblia. E parece que eles é que são os santos e nós somos os pecadores. Agora, olha só. Olha aqui, ó, como é que os homens serão. Ó, 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que é eficácia? É quando algo funciona. Tem gente que prega a Bíblia, mas não acha que ela não funciona hoje. Que hoje não tem cura, hoje não tem milagre. Hoje Jesus não cura mais. Curava lá, hoje não cura mais. Quem olha, parece que são piedosos, né? Mas eles estão negando o poder de Deus. Estão negando a eficácia do Evangelho. Estão negando a eficácia da piedade. Eu digo a você, a piedade funciona. O Evangelho, Romanos 1,5 diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo não mudou, ele é o mesmo, ele faz maravilha, ele faz e ele fará até o dia em que ele levar a igreja para a glória. E lá acabou, porque lá vai ser só maravilha. Quem entendeu, diga amém. Mas enquanto o Senhor estiver aqui, ele está aqui, os milagres continuam acontecendo. Vamos voltar ao primeiro amor, vamos continuar crendo num Deus que faz maravilhas. Você crê no poder de Deus, irmão? Quem crê no poder do Senhor, diga glória a Deus. Se levante, igreja do Senhor. Vamos nos levantar para ver Deus agir. Levante as mãos, comece a adorar a Deus. É nos primeiros, não é só no primeiro não, no primeiro, no segundo, isso. Levanta as mãos, vai dando glória a Deus, todo mundo. Levante as mãos e adore. Levante as mãos e glorifique. Levante as mãos e glorifique, vai adorando isso. Vai adorando a Deus. Levante as mãos, vai dando glória. Oh, tu és lindo, Jesus. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, lindo, lindo és. Oh, cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus da igreja? Isso, agora é hora de adorar, irmão, agora é hora de adorar isso. Shebalabalacamanabalaba, shebalabalaba, siriririanderebalabalaba, shuriricantalabalabalaba. Cadê a igreja adorando? Dando glória a Deus. Damos glória a Deus. Damos glória a Deus. Damos glória a Deus. Te exaltamos, Senhor. Lindo, maravilhoso, poderoso, santo, 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 santo. Tu és santo, tu és lindo. Olha que bonita a igreja adorando. Olha que bonita a igreja louvando. Ribalabalaba, shebalabalaba, cantalabalaba, shebalabalaba, shebalabalaba, tramanalabalaba, tramanalabalaba, serabalaba. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê a voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus, do povo que vai morar no céu? Lindo, maravilhoso é o Senhor. Oh, oh. Ribalabalaba, shebalabalaba, cantalabalaba, debalabae, solomian, kenemetri, durian, delecraio,
Aleluia, aleluia. Cadê o glória a Deus? Cadê o glória a Deus da igreja? Aleluia, aleluia. Levanta a voz aí, crente. Glorifica. Oh, aleluia. Te exaltamos. Oh, te amo, Senhor. Te adoramos, ó Rei. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Está voltando. O Rei está. Aleluia, aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, aleluia. Ele vem me buscar. Diga obrigado, Jesus. Levante as mãos e diga: eu te amo, Senhor. Diga: tu és a própria vida. Irmão, levante as mãos. Deus está fazendo algo na tua casa, na tua família agora. Tua casa será abençoada. Tua família será abençoada nessa oração. Alguém lá no teu trabalho está sendo tocado por Deus agora. Receba a bênção, receba o milagre, receba a vitória em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus.